Mensagem de Paz, o seu programa de reflexão na Palavra de Deus, aqui na sua rádio. Não tem mais esperança, se a luz no fim do túnel não brilhou, se o talvez é bem maior que a confiança, se a felicidade ainda não achou, se tu andas à procura de alento, o momento é esse, eu estou aqui. Sou a solução pra tudo, e esse sofrimento vou tornar em alegria, vou lutar por ti. Chega de bater em porta errada, de andar pelas calçadas e olhar só para o chão. Amigo, a vida se não dá em nada, por quê? Não vem buscar em mim a salvação. Eu sou Jesus, o princípio e fim, sou teu amigo, confia em mim. Sou a saída, a felicidade que você procura. Eu tenho tudo que você precisa pra vencer as barreiras que vão surgir. Não temas, porque eu estou aqui. Eu tenho tudo que você precisa pra vencer as barreiras que vão surgir. Não temas, porque eu estou aqui. À procura de alento, o momento é esse, eu estou aqui. Sou a solução pra tudo, e esse sofrimento vou tornar em alegria, vou lutar por ti. Chega de bater em porta errada, de andar pelas calçadas e olhar só para o chão. Amigo, a vida se não dá em nada, por quê? Não vem buscar em mim a salvação. Eu sou Jesus, o princípio e fim, sou teu amigo, confia em mim. Sou a saída, a felicidade que você procura. Eu tenho tudo que você precisa pra vencer as barreiras que vão surgir. Não temas, porque eu estou aqui. Eu tenho tudo que você precisa pra vencer as barreiras que vão surgir. Não temas, porque eu estou aqui. Eu tenho tudo que você precisa pra vencer as barreiras que vão surgir. Não temas,
Ontem não pude deixar de ouvir uma expressão de desabafo de uma senhora que passava não muito longe de mim na rua. Que mal fiz eu a Deus para isto me acontecer? Imediatamente sobreveio-me um turbilhão de pensamentos acerca do sofrimento e do desespero em que se encontram tantas pessoas por este país fora. Há, no entanto, uma frase que resiste na minha mente. Que mal eu fiz a Deus para que isto me possa acontecer? Sempre ouvimos as pessoas lamentarem-se o facto de Deus permanecer em silêncio diante do seu sofrimento. São as contas para pagar, filhos rebeldes para educar, doenças para sustentar. Onde é que está Deus? Como pode ser possível que um Deus de amor e de misericórdia fique impávido e sereno diante dos problemas das pessoas? Guerra, fomes, catástrofes, e Deus parece estar tão longe. A verdade é que Deus já deu todos os passos que podia dar na nossa direção. Ele enviou o seu único Filho Jesus para nos aproximarmos dele, mas infelizmente muitos ainda escolhem ficar longe dele. Creio que a pergunta certa que devemos colocar não é: que mal fiz eu a Deus para que isto me possa estar a acontecer? Mas sim, que bem fiz eu a Deus para isto não me acontecer? Assim, por que razão sobrevêm tantos males à sua vida? Porque é que, por mais que lute, há sempre um sentimento de insatisfação? Talvez o problema não esteja no facto de Deus estar longe de si, mas sim em você estar longe de Deus. O Salmo 37, na Bíblia, está escrito: confia no Senhor e faz o bem, e assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja ao teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Não estejas longe de Deus. Te amo, Dios, con todo lo que soy. Te adoro y me postro a tus pies. Mis miedos y mis fallos yo te entrego. Yo sé que tu bondad no tiene fin. En mi debilidad tu amor me halló. Tu presencia calma todo mi dolor. Es como un refugio en la batalla. Aquí mi corazón encuentra paz. Señor mi Dios, mi Señor y Dios, tú me creaste para ti. Señor mi Dios, mi Señor y Dios, te pertenezco.
segura mi hogar me guiarás, Señor mi Dios, mi Señor y Dios. Tú me creaste para ti, Señor mi Dios, mi Señor y Dios. Te pertenezco solo a ti, Señor mi Dios, mi Señor y Dios. Tú me creaste para ti, Señor mi Dios, mi Señor y Dios. Te pertenezco solo a ti, te pertenezco solo a ti, te pertenezco solo a ti. Mensagem de Paz é um programa da responsabilidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Viseu. Na locução temos o Daniel Almeida e a Lídia Cruz Na assistência técnica, o Vítor Cruz. e o Elias Almeida, que fará uma breve apresentação e explicação de alguns versículos da Bíblia Sagrada. Se quiser contactar-nos, poderá fazê-lo para o nosso número de telefone, sempre disponível, 232 42 3565. Ou até mesmo uma página no Facebook e poderá clicar em Assembleia de Deus de Viseu. Muito boa tarde, prezados ouvintes. Gostava de partilhar convosco mais um pouco da Palavra de Deus. Muitos países exercem anualmente a sua liberdade de mudar literalmente o tempo. Experimentamos esta mudança oportuna quando, durante a primavera, testemunhamos o horário de verão, por exemplo. É uma regra seguida por muitos países que apela para que todos os relógios sejam mudados. Ela foi projetada sobretudo para economizar energia. É verdade, talvez algumas pessoas discordem, mas a verdade é que no nosso mundo pós-moderno, a liberdade de mudar é um bem precioso. Normalmente ela anda de mãos dadas com os direitos individuais. Vemos a liberdade como a liberdade de seguir as nossas preferências, a capacidade de fazer o que quisermos sem ter de prestar contas a ninguém. Não há restrições, não há regras. Parece bom? Sim, eu penso que parece bom quando ouvimos pela primeira vez. Mas a verdade é que a Bíblia revela que esta não é a verdadeira liberdade. No Evangelho segundo São João, no capítulo 8, a começar no versículo 30 até ao versículo 42, encontramos o seguinte texto. Muitos dos que ouviram declarar estas coisas começaram a acreditar que era ele o Messias. Jesus dizia a estes: serão verdadeiramente meus discípulos se viverem obedecendo aos meus ensinos e conhecerão a verdade e a verdade vos tornará livres. Mas nós somos descendentes de Abraão, tornaram eles, e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Jesus respondeu: certamente quem comete pecado é um escravo do pecado, e os escravos não pertencem à família, mas um filho está ligado para sempre à família. Assim, se o Filho vos libertar, ficarão livres de verdade. Sim, bem sei que são descendentes de Abraão. Contudo, alguns de vocês tentam matar-me, porque a minha mensagem não encontra abrigo nos vossos corações. O que eu vos digo é o que vi junto do meu Pai, mas é o conselho do vosso Pai que vocês seguem. O nosso pai é Abraão, declararam. Não, respondeu Jesus. Se fossem filhos de Abraão, seguiriam o meu exemplo. Em verdade, em vez disso,
porém procuram matar-me, apenas por vos ter dito a verdade que ouvi de Deus. Abraão jamais faria uma coisa dessas, procedendo assim, é ao vosso verdadeiro Pai que obedecem. Protestaram: não somos bastardos. O nosso verdadeiro Pai é o próprio Deus. Jesus disse-lhes: se Deus fosse o verdadeiro Pai, amar-me-iam, porque é da parte de Deus que vim. Não estou aqui por resolução minha, antes foi Ele que me enviou. Permanecer nas palavras de Jesus significa aderir ao seu ensino, orientar a nossa vida por Ele. O poder com que Ele falava já levara alguns dos seus ouvintes a crer nele, mas ser discípulo é muito mais do que isso. É algo constante, é um estilo de vida. Um discípulo verdadeiro está em sintonia com a instrução do seu mestre, aceita-a, não cegamente, mas com inteligência, e a instrução do seu mestre torna-se regra de fé e prática para o discípulo. O que Jesus ensinava era verdade. Aos seus discípulos, prestando-lhe atenção, estavam a obedecer à verdade. Uma crença falsa mantém a mente das pessoas em escravidão. A verdade a liberta. A verdade, pela sua própria natureza, não pode ser imposta de fora, nem pode ser autenticada por algo fora dela. Ou vemos a verdade pelo que ela é, ou então não a vemos. Se nos lembrarmos qual é o significado da verdade neste Evangelho, onde o conceito é personificado no próprio Jesus, concluiremos que, para que os seus discípulos conheçam a verdade, eles precisam não só de ouvir as suas palavras, mas de alguma forma estar unidos com aquele que é a verdade. A pergunta formulada no versículo 33 e que acabámos de ler há pouco, por aqueles que falavam com ele, busca o esclarecimento das suas últimas palavras. A verdade vos libertará. Pessoas que precisam ser libertas estão escravizadas ou presas, mas estes ouvintes de Jesus não têm consciência de estar em tal situação. Eles rejeitam a sugestão, eles são descendentes de Abraão, nasceram livres e nunca foram escravos. É verdade que os seus ancestrais tinham sido obrigados a trabalhos forçados no Egito e mais tarde foram cativos para a Babilónia, mas estas foram experiências temporárias. A antiga bênção prometida a Abraão e seu descendente não teria sentido se a geração de Abraão fosse uma raça de escravos. A promessa de Abraão falava de bênção aos seus descendentes e a liberdade era um elemento essencial dessa bênção. Jesus fala-nos ver que existe um outro tipo de escravidão, além da sujeição social ou económica. O pecado é um senhor de escravos e é possível até que as pessoas que se consideram livres sejam escravos do pecado. Um escravo não importa a quem pertence, mas não fica para sempre na casa do seu senhor. Com muita facilidade, ele pode ser vendido a uma outra pessoa. Ele passa então a ser escravo desta outra pessoa. Mas com um filho a coisa é diferente. Ele tem um lugar de direito na casa do pai. Quem é o filho, sempre será filho. O versículo 36 tem uma relação mais próxima com o 34 e revela uma notícia extraordinária. O pecador está escravizado, mas pode ser libertado. Quem o liberta é o filho. Não o filho do dono que o escraviza, mas o filho no sentido em que este título é usado em todo o Evangelho de João. Este título refere-se ao próprio Jesus. Na família livre, o filho, quando atinge a idade certa, pode agir com autoridade por causa da sua posição na família. O Filho de Deus age com a autoridade suprema porque o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Se o Filho emancipa um escravo, agindo com a autoridade que o Pai o investiu, este escravo dali em diante será verdadeiramente livre. E Jesus concorda com o facto de que eles serem descendentes de Abraão, em sentido natural, mas ele continua a dizer que o relacionamento moral é mais importante que o relacionamento natural. E por isso, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que seguem o seu exemplo. Em João, no capítulo 3, versículos 11 a 13, encontramos a seguinte expressão de Jesus. Reparem bem no que te vou dizer. Quando falamos é porque sabemos, e quando afirmamos alguma coisa é porque vimos. Mas não querem aceitar o que eu vos digo. Se não acreditam em mim quando vos falo das coisas deste mundo, como podem crer quando vos falar das do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que veio do céu.
A verdade que Jesus ensina é celestial, mesmo sendo apresentada à aceitação de homens e mulheres da terra. Mas ninguém pode falar das realidades celestiais, a não ser alguém que veio do céu e compartilha com os seus ouvintes na terra o que viu e ouviu na esfera transcendental. Pode ser que eles não tenham entendido imediatamente o que Jesus queria dizer com referência ao pai deles. No entanto, eles afirmam, como qualquer judeu, que Abraão é o seu pai por excelência. Nosso pai Abraão é a maneira comum como um judeu se refere a Abraão. Mas Jesus insiste na verdade de que é o parentesco moral que interessa. Acalentar intenções criminosas contra alguém que lhes transmitiu a verdade de Deus não é caráter de filhos de Abraão. Abraão recebeu a palavra de Deus com alegria e obedeceu às suas ordens. O próprio Deus confirmou isto. Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Encontramos isto em Gênesis. E de forma alguma o pai deles, aquele que serve de modelo para as suas ações, é alguém muito diferente de Abraão. Em João, no capítulo 8 e versículo 34, Jesus afirma que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Em outras palavras, levando uma vida autocentrada em si próprio, para fazer a nossa própria vontade, seguir os nossos desejos e preferências, levar-nos-á à escravidão do pecado. Não há liberdade. Mas se permanecermos fiéis aos ensinamentos de Deus, como então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Satanás trocou as etiquetas dos preços deste mundo. Ele faz com que as coisas de valor inestimável, que trazem alegria eterna, pareçam inúteis, enquanto que o lixo que leva à dependência e escravidão apresenta-as em embalagens muito atraentes. Precisamos desesperadamente da verdade de Deus, verdade que nos permite ver as coisas na sua verdadeira perspectiva, onde podemos encontrar a verdadeira liberdade. No Salmo 119, versículo 45, o salmista diz-nos: "E andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos." Na tradução A Bíblia para Todos, da Sociedade Bíblica de Portugal, diz: "Assim cumprirei continuamente a tua lei, cumpri-la-ei para todo o sempre, e poderei viver em liberdade, porque segui as tuas instruções." O apóstolo João, no capítulo 8 do seu Evangelho, apresenta um padrão de causa e efeito muito interessante. Para experimentar a liberdade, devemos primeiro conhecer a verdade. Para conhecer a verdade, devemos primeiro obedecer à palavra de Deus. E assim, o passo inicial para a liberdade começa com a obediência. Parece contraditório? Talvez soe inicialmente, mas permanece o facto de que a verdadeira liberdade só é possível quando vivemos sob a autoridade do amor de Deus. Como posso eu viver sem o teu amor? Como posso eu viver sem ti? Se tu és a razão do meu cantar, se tu és a razão de eu existir, como posso eu viver sem ti? Como posso eu viver sem o teu amor? Como posso eu viver sem ti? Se tu és a razão do meu cantar, se tu és a razão de eu existir, como posso eu viver sem ti? Pois derramaste todo o teu ser naquela cruz, me libertaste e deste o teu amor e luz. Como posso viver eu sem ti, Jesus? Quando és tu que sustens todo o meu viver.
viver sem o teu amor? Como posso eu viver sem ti? Se tu és a razão do meu cantar, se tu és a razão de eu existir, como posso eu viver sem ti? Pois derramaste todo o teu ser naquela cruz, me libertaste e deste o teu amor e luz. Como posso viver eu sem ti, Jesus? Quando és tu que sustens todo o meu viver, pois derramaste todo o teu ser naquela cruz, me libertaste e deste o teu amor e luz. Como posso viver eu sem ti, Jesus? Quando és tu que sustens todo o meu viver. Este foi o nosso programa. Obrigado pela sua preferência. Deus vos abençoe e até à próxima quarta-feira, se Deus quiser.